Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou técnico de refrigeração, sou youtuber, criador do canal Portal Refrigeração e sou instrutor do curso de refrigeração, máquina de lavar, Portal Refrigeração, e hoje vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo princípio então. Eu sou casado, tenho um filho, moro em São Paulo, trabalhei durante muitos anos em uma metalúrgica aqui de São Paulo, um emprego que dava uma certa estabilidade econômica, tá? Mas tinha alguma coisa, um probleminha que rondava o meu dia a dia, era o tal do fantasma do desemprego, certo? Porque o que eu percebia é que sempre que começava uma crise, e o que não falta no nosso país são crises, e quando chegava uma determinada crise, naquela época, começavam as demissões, eu sempre com medo, tinha minhas responsabilidades com a minha família. Então eu tinha essa ideia de criar um plano B, certo? Então eu pensava, se eu perder esse emprego, o que eu vou ser? O que eu vou fazer, certo? Para sustentar minha família, para me segurar, tá bom? E eu comentava isso com um colega de serviço, e naquela época eu tive um problema na máquina de lavar da minha casa, certo? E tinha uma pessoa que consertava, tinha um técnico que consertava a nossa máquina de lavar, e um dia a máquina de lavar quebrou, e eu fui atrás do técnico. E aí ele tinha ficado doente, não estava podendo atender. Eu procurei ver se encontrava um outro técnico para mexer na máquina. Era uma correia quebrada na máquina de lavar. Aquelas de Brastemp antiga, certo? Era complicado. Se você não conhece as Brastemps antigas, não me julgue, tá bom? Era muito difícil trocar uma correia daquelas Brastemp convencional. Mas eu achei, na minha inocência, não, eu mesmo dou conta. Como o técnico estava doente, eu não achei outro, fui lá, comprei uma correia e eu mesmo fui trocar. Eu passei o dia inteiro. No fim eu acabei conseguindo trocar a correia, não me pergunte como, porque não faz a menor lógica de eu ter conseguido. Depois que eu aprendi a forma, como se deve trocar uma correia. Lembra que naquela época que eu comecei, não tinha ainda, a internet estava gatinhando, não tinha YouTube, não tinha esses tutoriais, esquece, tá bom? Eu consegui trocar a correia, e aí, no dia seguinte, isso foi no fim de semana, na segunda-feira eu comentei com um colega de serviço, a minha saga de tentar trocar a correia, eu consegui, e eu falei, olha, é uma profissão que talvez dê muito dinheiro, porque é difícil. Comentei com esse colega, aí passou uns dias, ele encontrou um anúncio no jornal de um curso para arrumar máquina de lavar, tá certo? O que tem a ver com refrigeração? Calma, que a gente já chega lá. Porque o curso era um pacote, tá certo? Era refrigeração e máquina de lavar. E eu procurei me informar, era um curso presencial, lembra? Era a década de 1990, entendeu? Internet ainda estava começando. A internet ainda era discada. Se você quisesse baixar algum vídeo, alguma coisa, a gente tinha o costume de fazer qualquer coisa na internet de madrugada, porque tinha aqui em São Paulo a empresa de telefone era a tal da Telesp. Então, se você quisesse, era internet discada e ficava muito caro de você navegar durante o dia, porque cobrava por pulsos. Então tinha um esquema lá que da meia-noite até, não sei se era 6 ou 7 da manhã, eles cobravam um pulso só. Então você podia fazer qualquer ligação, era um pulso só, e você podia entrar na internet, eles cobravam um pulso só. Então tudo que você tinha que fazer era de madrugada, e mesmo assim era internet discada. Se você tivesse que baixar qualquer coisa, era horas, certo? Que você tinha que baixar, então esquece. Era inviável você fazer qualquer coisa. Então era um curso presencial. Aí eu fiz esse curso presencial, certo? Já com essa ideia de ter um plano B, caso eu perdesse o emprego. E eu aprendi muito rápido mesmo. Eu me lembro
que na nossa classe, eu acredito que tinha mais de 20 pessoas fazendo o curso, e tinha uns 2 ou 3 no máximo, contando comigo, que já nas primeiras semanas, era 2 aulas por semana, não me lembro, acho que eram... não tenho certeza, 1 ou 2 aulas por semana. Já na terceira semana, eu já arregacei as mangas, comprei as ferramentas e comecei, primeiro com as máquinas de lavar, que as ferramentas eram mais baratas, depois com refrigeração. E aí eu comecei a fazer como bico, eu não tinha coragem de largar o emprego. Como eu disse no começo, era um emprego muito bom e eu não tinha coragem de largar, certo? E aí, eu saía do serviço, corria para casa, quando chegava em casa, minha esposa estava marcando os serviços, eu comecei a fazer alguma divulgação e ela marcava durante o dia o serviço. Quando eu chegava, mais ou menos por volta das 6 horas da tarde, 18 horas, a minha esposa já estava esperando no portão de casa, eu nem descia, né, do carro, eu já... Nessa época não era nem meu carro, era o carro da empresa, porque a empresa ficava, eu morava em São Paulo, a empresa ficava em Guarulhos, então tinha alguns funcionários daqui de São Paulo e eu dirigia uma Kombi que levava os funcionários e trazia. Quando eu chegava, deixava os funcionários nas casas deles e quando chegava na minha casa eu nem descia dessa Kombi, que era da empresa, não era minha ainda, eu não tinha carro nessa época. Pegava lá um lanche que a esposa tinha e mais os endereços que por acaso entraram naquele dia e ia atender, tá certo? Então, eu passei alguns anos fazendo isso, certo? Porque eu não tinha coragem de largar o emprego, tá? Até que aí a demanda começou a aumentar, tá certo? E aí entra a primeira questão, certo? Que vai fazer você dar certo. É a união, tá bom? Era eu, minha esposa, meu filho ainda era pequeno nessa época. Então a gente junto, ela pegando, ela anotando, ela atendendo e eu trabalhando na rua, certo? Até que chegou uma hora que a demanda cresceu tanto que eu não tive outra alternativa a não ser entrar em acordo lá na empresa, pedir para ser mandado embora, para trabalhar somente com refrigeração. Em 1998, quando finalmente eu criei coragem, né, de abrir mão dessa minha estabilidade, dessa minha segurança que eu tinha com carteira assinada, e com o dinheiro da rescisão, né, eu falei, agora eu vou focar na minha assistência técnica. Então, tanto é que eu recomendo você, se você tem um emprego e você vai entrar na refrigeração, não vai abrindo mão, não vai largando tudo, jogando para cima, tudo de uma vez só não, tá certo? Vai trabalhando em paralelo como bico até que você sinta, não é, que os ganhos com a refrigeração já começam a superar os ganhos com a carteira assinada. Nesse ponto, eu acho que é o ponto que você deve tomar essa decisão de se dedicar exclusivamente à refrigeração. Então, no meu caso, 1998, lembra, 1998, existia ainda ficha telefônica, existia ainda filme, sabe, máquina de fotografia. Hoje a gente tem um celular, tira a fotografia, vê na hora. Naquela época não, você tinha que mandar revelar o filme. Então, tudo era um pouco ou muito diferente, certo? Leve em consideração isso. Porque eu montei minha assistência técnica, eu aluguei um espaço numa avenida aqui da minha região, Zona Norte de São Paulo, certo? Para conseguir captar os clientes, era uma avenida bem movimentada, consegui captar os clientes. Se fosse hoje eu não aconselho mais quem vai começar na refrigeração abrir oficina, não tem mais necessidade. Hoje tem um ambiente que é muito mais... você alcança muito mais gente do que uma oficina física, que é a internet, certo? Inclusive no curso que a gente ministra sobre refrigeração eu falo sobre isso daí também, certo? Mas naquela época não tinha, era quase obrigatório ter uma oficina física, senão ninguém saberia que eu existia, certo? Então montei a oficina física e foi assim, tem que dar certo, não tem opção, tem que fazer dar certo. Peguei o dinheiro da rescisão, aluguei o espaço, fui correr atrás da documentação,
Vocês não fazem ideia, eu não faço ideia, eu não me lembro, perdi a conta de quantas vezes eu fiquei de madrugada numa fila na frente da Receita Federal para poder abrir a minha empresa, certo? Eu tive um apoio naquela época do Sebrae, me ajudou muito, o Sebrae preparou toda a documentação e depois eu tinha que levar essa documentação na Receita Estadual, se eu não me engano, ou Federal, não lembro, para abrir o meu CNPJ, certo? Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei lá e eles distribuíam uma senha e nunca dava senha. Foi uma dificuldade. Hoje em dia, com 30 minutos e um computador, você consegue abrir a sua empresa como MEI. Você recolhe o seu INSS para poder se aposentar no futuro. Você pode dar as notas fiscais. Você tem um seguro doença, ficar doente, você vai receber pouquinho, um salário mínimo, mas o salário mínimo é melhor que nada se você realmente precisar. Tá bom? E eu tenho falado, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso daí também, falando acerca de você ser formalizado, ajuda muito, principalmente fornecer nota fiscal, abre portas em locais que você não entraria se você não fornecesse nota fiscal. Mas vamos lá, então bastante dificuldade para conseguir clientes, certo? E dificuldades técnicas também. Dificuldades técnicas. Tive muitas. Quantas vezes eu pensei em desistir? De vez em quando eu conto aqui, né? Problemas que eu tinha, por exemplo, na refrigeração. Eu tinha muito problema com umidade no sistema. Quase eu desisto de refrigeração. Não, vou ficar só com a máquina de lavar, que é mais simples. Vou desistir da refrigeração, porque esse negócio de umidade no sistema é complicado. Mas o que eu falei antes sobre união. A minha sócia, desde sempre, foi minha esposa, certo? Minha sócia, meu filho ainda é pequeno, hoje é meu bração direito, é o camarada que faz a diferença na minha vida. Mas na época ele ainda era muito pequeno, pré-adolescente, e a minha esposa, sócia, lado a lado, pensa numa mulher de fibra. Eu comentei com ela, ó, tô a fim de desistir de refrigeração. Ela falou, não, vamos ver o que tá faltando. Falou, olha, tá faltando essa bomba de vácuo aqui, que sem ela meu serviço não tá indo. Aí vamos lá, vamos comprar, quanto é? E tal, vamos se esforçar, vamos nos esforçar. Comprei uma bomba de vácuo, na época era muito caro. Você acha a bomba de vácuo caro hoje? Naquela época era muito mais cara. A gente parcelou em 10 vezes no cheque predatado. Sabe o que é isso? Você dava o cheque predatado, ainda você corria o risco de alguém chegar e jogar tudo de uma vez e você não ter dinheiro para cobrir. Tinha esse risco, tá? Você tinha que ter muita confiança em quem você dava o cheque predatado. Então comprei a minha bomba de vácuo e aí eu fui aprendendo. Uma das coisas que eu aprendi nessa carreira é que ferramenta boa é igual a serviço bem feito. Tá certo? Não dá para ser um bom técnico. Por isso que às vezes eu fico meio... não é exatamente nervoso, mas eu tento passar quando alguém chega e fala... Tenho muita interação, né, com meus inscritos do canal. Eles perguntam, mas tem outro jeito de fazer sem bomba de vácuo? Eu fico bravo. Falo, cara, se você decidiu realmente entrar nesse ramo, se esforça, dá um jeito de comprar uma bomba de vácuo. Se não der para comprar nova, compra usada, mas ferramenta boa é igual serviço bom, tá bom? Certo? E é isso. Foi complicado. Teve alguns desafios, teve bastante desafios. Teve uma ocasião em que eu estacionei o carro, estava atendendo um cliente, estacionei o carro, comprei um carrinho muito antigo, muito velho, era um carro que tipo assim, não podia chover que ele parava, ele tinha algum defeito lá, que quando molhava alguma peça, que eu nunca descobri qual era, vendi ele assim, só do tempo começar a virar ele já não queria mais funcionar, mas era o carro que eu tinha. E aí um dia eu estava numa região aqui de São Paulo atendendo um cliente, trocando um compressor, eu lembro como se fosse hoje, trocando um compressor, estacionei esse carro e lá onde eu estacionei era permitido até determinado horário estacionar lá, certo? Aí, sabe quando você está trabalhando e você perde a noção do tempo? Pois é, passou do horário que eu poderia estacionar. Quando eu chego, que eu termino o serviço, que eu pego minhas ferramentas
e que eu vou, né, voltar para casa, né? Já estava anoitecendo essa hora. Quando eu chego, cadê meu carro? Só tinha um cavalete. Aqui em São Paulo chama CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Eles rebocaram meu carro e deixaram um cavalete lá no local onde o carro estava com aviso: olha, ligue para o número tal, seu carro foi rebocado. Pensa num camarada que não tinha um tostão. Sabe, todo o dinheiro que eu tinha investido na oficina, nessa documentação para abrir a firma, no meu carro, nas ferramentas, tudo, certo? Não tinha sobrado nada, tudo que eu tinha estava investido ali. E aí, certo? Dei um jeito, peguei um táxi, voltei com minhas ferramentas, arrasado para casa. E aí é legal você perceber também Deus. Eu não sei quantos de vocês acreditam em Deus. Deus coloca pessoas boas ao seu lado, certo? Para te ajudarem. Aí naquela época, eu não sei porquê, a cliente, no dia seguinte, sabe a cliente que eu estava atendendo quando rebocaram meu carro? A cliente me liga lá para a nossa assistência para agradecer. Depois ela viria se tornar uma amiga muito legal. E ela liga para agradecer, né, pelo serviço, ficou bom e tal. Aí minha esposa, quem conversava sempre com ela, falou: ah, que ótimo, tá bom. Infelizmente rebocaram o carro do Ricardo. Tá, agora a gente tá vendo como é que faz para tirar, né? Vamos ver o que faz, eles estão pedindo, a gente tinha um valor para pagar para você poder tirar o carro do pátio. Aí essa amiga da minha esposa chegou e falou: quanto é? Falei: não, pode deixar que a gente vai dar um jeito, Não, quanto é? Ela chegou e depositou na nossa conta um valor. Eu acredito, é Deus em nossas vidas, tá certo? Quando eu lembro disso, eu lembro e vejo hoje, graças a Deus, a situação está muito estabilizada, o burro na sombra, está bem tranquilo. Mas eu, olhando para o passado, vejo que tem muitos desafios e Deus vem e ajuda a gente, tá legal? Confia em Deus, tá bom? Faz sua parte, aprende, luta e confia em Deus também. Os desafios foram muitos, tá? Tive que lutar bastante, tá bom? Não sabia o que era um fim de semana, não sabia o que era um feriado prolongado, não tinha negócio de horário, o cliente queria fora do horário, eu ia, tá certo? Eu sabia onde queria chegar e tinha ideia do preço que eu tinha que pagar para chegar onde eu queria. E deu certo, teve muito desafio, muita luta, mas no final das contas acabou dando certo, tá? Tive bastante conquistas também. Sabe aquele carrinho velho que eu tinha? Troquei, ficou no passado, tá certo? Hoje tenho um carro bom mesmo, tenho casa própria, legal, tudo conquistado ali, com muita luta, tá certo? Então, não se iluda, se você pensa, se você quer conquistar tudo com muita facilidade, não vai ser com refrigeração, você vai ter que lutar bastante, mas você vai conseguir, você vai chegar lá, se você quiser, tá bom? E a razão até desse vídeo é tentar inspirar pessoas jovens que queiram, que estejam afim realmente de trabalhar por conta própria, de chegar longe. Então, vai prestando atenção em tudo que eu conto, tá bom? Nessa breve história da minha carreira de técnico de refrigeração, certo? Passou um tempo, né? Eu vi que não fazia mais sentido manter a oficina aberta, uma oficina física. Passei a trabalhar, inclusive eu conto a história, porque eu resolvi fechar a oficina, porque quando eu comecei com a oficina física, foi com o intuito de conseguir clientes, tá bom? Só que chega um momento que você tem a oficina e todo mundo ali já te conhece, as pessoas que passam por ali são sempre as mesmas. Então o que acontece é o seguinte, eu fiz uma conta, durante uns 3 meses eu fiz uma conta, eu anotava todos os serviços que entravam, que vinham por telefone, e anotava os serviços que vinham de pessoas que passavam na frente da minha assistência. E chegou uma hora em que eu descobri que já não fazia sentido manter a oficina aberta, né, o espaço físico aberto.
porque pelas minhas contas, o que vinha da porta, de quem passava na porta e entrava e pedia uma assistência, só estava dando para pagar as despesas da porta, de manter a porta aberta, certo? Aluguel, água, etc, etc, todas as despesas para manter-se a porta aberta. Outra coisa, para manter a porta aberta, imagina o seguinte, eu era o técnico e os serviços eram feitos a domicílio. Então eu tinha que ter uma pessoa lá o dia inteiro, das 8 às 17h30, que era o nosso horário com a porta aberta. Então eu tinha que ter uma pessoa, era minha esposa. Então ela não podia fazer mais nada enquanto, durante esse horário, ela tinha que estar lá 100% do tempo para atender, enquanto eu estava na rua atendendo. Então estava ficando meio complicado de manter a oficina aberta. Então eu fiz as contas e percebi que o que vinha por telefone de clientes que eu já tinha ganhado durante o tempo que eu estava lá, já superava o que vinha da porta. Então eu resolvi fechar, porque assim eu não precisaria de uma pessoa o dia inteiro lá, certo? Minha esposa poderia ficar em casa, só atendendo os telefones e passando o serviço para mim enquanto eu estava na rua, certo? Ia melhorar bastante, ia cair as despesas de aluguel, despesas gerais, né, de manter a oficina física aberta. Então eu resolvi trabalhar agora só dessa forma, atendendo no telefone e atendendo os clientes a domicílio, porque eu sempre trabalhei a domicílio, eu nunca trouxe nada, ou pelo menos quase nada, de vez em quando. A vantagem de você ter uma porta aberta é essa, que às vezes aparece coisas, né, eletrodoméstico para você comprar, arrumar e vender. Então era uma forma também de ganhar algum dinheiro. Mas já não fazia mais sentido. Eu resolvi parar e trabalhar agora só dessa forma. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei, tá bom? Principalmente mais tarde, então, isso já tinha fechado a oficina física, trabalhando só dessa forma, divulgando como eu podia a empresa, né, a minha assistência, com cartão, com panfleto, imã de geladeira, eu não mandava fazer, eu mesmo fazia os ímãs de geladeira. Eu não vou nem falar sobre isso, como é que eu fazia, mas eu aprendi a fazer, certo? E comecei a divulgar dessa forma, muito, muito cansativo, porque eu não confiava de mandar os meninos, adolescentes entregarem, porque muitos deles jogavam no bueiro, tá certo? Então eu mesmo entregava, certo? Eu, meu filho, nessa época, mais ou menos 14, 15 anos, tá bom? Já estava mais crescidinho, então a gente entregava e começava a vir os serviços. Tava indo, mas o serviço começou realmente a deslanchar quando eu descobri que eu poderia ter uma presença melhor na internet, tá certo? Quando eu descobri a internet, comecei a divulgar, certo? Divulgar em rede social, divulgar onde eu pudesse na internet. Tem várias formas, tá certo? De você estar presente na internet, e foi o que realmente fez deslanchar a minha assistência. E aí sim, porque na época também eu era meio que... Eu tinha uma ideia de trabalhar só na região. Então eu tinha um raio ali em volta da onde eu morava. E eu falava, não, eu vou trabalhar nesse raio aqui. Só que quando você entra na internet, começa a aparecer serviços mais longe. E aí eu pensei, porque a gente descobre que tem regiões bem carentes de mão de obra. E normalmente essas regiões carentes de mão de obra são regiões que não são carentes no sentido financeiro, são pessoas dispostas a pagar. Então, eu resolvi mudar a minha estratégia e comecei a ir para longe, né? Um pouco mais longe daquele minha área de conforto. Foi onde realmente deslanchou, tá bom? A minha assistência técnica, e onde a gente começou realmente a prosperar. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o YouTube. Por que eu resolvi começar o meu canal no YouTube, tá bom? Comecei em 2014 e a razão é a seguinte. Primeiro eu preciso te explicar que os técnicos de refrigeração costumam ser muito unidos,
Sempre tem um ou outro que desses não vale nem a pena a gente falar, mas a grande maioria se ajuda muito, certo? É muito unido. E eu percebi isso quando eu comecei a frequentar, né, as lojas, uma loja, na realidade, aqui perto da minha casa. Me ajudaram muito o pessoal dessa loja, até hoje eu compro lá. Sou assim com os vendedores, certo? Preciso de alguma coisa, entro em contato, eles mandam, depois a gente acerta. Muitos e muitos anos juntos. Então eu percebi que quando eu chegava lá, você passa a conhecer os outros técnicos da região, certo? E logo eu estava começando e as dificuldades também começando, e eu conversava com os técnicos, com os outros técnicos mais velhos, e perguntava, e eu sempre tive apoio, certo? Eu sempre tive muito apoio e aprendi muito, certo? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre curso de refrigeração. O meu curso, o curso que eu tinha feito, um curso presencial, lembra que eu contei lá no início? Era um curso muito raso, muito raso mesmo, que me deu aquela direção, mas faltava muita coisa, certo? E esse complemento veio como? Veio com a convivência com técnicos mais experientes que eu encontrava nessa loja, certo? E eles nunca deixaram de ajudar, sempre ajudando, sempre dizendo, ó, faz assim, faz assado. Era muito legal esse relacionamento. Só que o tempo foi passando e eu fui me tornando esse técnico mais experiente com o passar dos anos. E os outros técnicos que vinham, os técnicos mais novos, do jeito que eu fazia antigamente, né, com os técnicos antigos, eles faziam comigo. E aí, Ricardo, dá uma força aqui, eu tô com uma BRM e tal, e começavam a perguntar. E eu, na medida do possível, sempre gostei de ajudar. Do jeito que fizeram comigo, eu fazia também pelos técnicos mais novos. E aí, o pessoal gostava do meu jeito de falar com eles. Eu explicava com mínimos detalhes. Vocês percebem aí, de vez em quando entra um comentário aí nos vídeos que eu faço. Ah, você enrola muito, você fala demais. Desculpa, esse é meu jeito de ser. Eu gosto realmente de explicar muito bem explicado. É meu jeito, eu não vou mudar, tá bom? Por causa de quem não gosta. Porque tem muita gente que gosta dessa forma, certo? Então o pessoal falava, por que você não monta um curso? Por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu pensei, eu acho que é legal, vou fazer um canal no YouTube, certo? Assim eu consigo ajudar mais gente, o intuito era só esse, ajudar pessoas, e de quebra também eu ia conseguir mais clientes, tá bom? Porque um dos primeiros vídeos que eu foi falando a respeito de furo no evaporador, dos primeiros vídeos que eu fiz foi falando de furo no evaporador, e o intuito era chegar e conquistar clientes também, porque eu falava dos furos no congelador. Se você procurar um dos primeiros vídeos falando sobre isso, lá no passado, quando ninguém falava, certo? Eu criei um texto também, certo? Eu tinha um blog e eu criei um texto falando o que o cliente tinha que fazer se tivesse furado um evaporador, um congelador. Dava todas as dicas. Inclusive, na época, tinha uma das dicas que hoje não vale mais, porque eu dizia, ó, fica calmo, porque não tem perigo, esse gás não é inflamável. Hoje já não serve mais. Se um dia eu encontrar onde que está esse texto, porque depois você põe na internet e vai embora, eu corrigiria isso, tá bom? Hoje já não é tanto assim, hoje tem que tomar cuidado que tem gás inflamável. E era para ajudar outros técnicos, mas era também para conseguir clientes em volta da minha região, porque pessoas que furavam o congelador e ia procurar na internet alguma informação, me encontrava e veio muitos serviços por causa desse post que eu fiz falando sobre furo no evaporador. Tanto é que eu virei especialista em furo no evaporador, porque veio muito serviço por causa daquele vídeo quando ninguém falava nisso. Eu fui, que eu saiba, o primeiro a falar sobre isso. Depois de lá para cá, inundou, tá certo? Tem muita coisa e isso é bom, quanto mais, melhor, certo? Então eu comecei com esse canal no YouTube em 2014, meu Deus, também estou com 1900 na cabeça. 2014 comecei com esse canal no YouTube, e ficou meio que largadinho esse canal. De vez em quando eu postava alguma coisa, de vez em quando postava outro e ficou.
meio largado, certo? Até que em meados ali de 2020, 2021, de vez em quando eu olhava o canal, colocava alguma coisa, mas eu resolvi pegar o negócio sério, certo? Eu acho que foi em 2018 que eu resolvi pegar um negócio um pouco mais sério, tá certo? Comecei a postar com um pouco mais de frequência, ainda não é do jeito que eu faço hoje é praticamente um vídeo todo dia, tá? Porque eu ainda estava trabalhando muito na assistência. Hoje a gente já dividiu as coisas porque não dá conta de fazer tudo. De vez em quando, para não perder a mão, eu saio para fazer assistência, tá bom? Porque hoje quem toca a minha assistência é meu filho, lembra? Adolescente, lá naquela época que eu comecei. Hoje ele é o cara da refrigeração. Hoje ele é o cara. Inclusive, a maioria dos vídeos que a gente tem no canal é ele que traz para cá, tá bom? É o Leonardo, tá bom? Para quem não sabe ainda, para quem ainda não adivinhou, o Leonardo é meu filho, tá bom? É o cara mais fera que existe em refrigeração que eu conheço, certo? Aprendeu comigo desde novinho, né? 98 ele tinha 13 anos. De lá para cá, muito tempo se passou. Fera mesmo, certo? Bom, então eu montei esse canal no YouTube. E aí aconteceu do pessoal, aquele mesmo pessoal que me incentivava a criar o canal no YouTube, fala: por que você não cria um curso? Cria um curso, tem tanto curso aí, tem uns cursos ruins, certo? Que você faz, eu tenho certeza. E aí, por último, o meu irmão mesmo. Meu irmão, ele chegou e ele queria entrar nesse ramo, certo? Ele era dono de restaurante, mas ele queria entrar no ramo e pediu, né? Falou: olha, você não quer me ensinar? Falou: vem cá, mora comigo, que ele é do interior de São Paulo. Passa comigo aí um mês, vamos ver se você aprender. Ele passou um mês aqui comigo, trabalhando para cima e para baixo comigo e aprendeu. Cara, o cara é fera também, tá? Não é porque é meu irmão, não, mas é muito fera ele. Aprendeu rapidinho. Aí voltou lá para a cidade dele, montou a assistência dele lá, tá indo muito bem, graças a Deus. E ele sempre me falava: cara, monta um curso. Então, em paralelo com o canal do YouTube, eu resolvi criar o curso de refrigeração. E como é que foi esse curso? O meu curso de refrigeração eu resolvi criar assim. Lembra que eu falei que do curso que eu fiz presencial lá em 1900 em Guaraná com rolha? Pois é, foi muito fraco, muito fraco. O que eu aprendi realmente foi depois, conversando com os técnicos mais experientes, né, ali da minha região, quando eu encontrava com eles lá na loja de peças. E aí eu resolvi criar um curso, o curso que eu não tive. Entendeu? O meu pensamento era esse. Aquele curso que eu não tive, o que eu não aprendi, é esse o curso que eu quero dar para os meus alunos. Então eu criei o curso. Inclusive, está aqui o link na descrição. De repente você está afim de estudar comigo, de ver como é que é, tá bom? Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é tentar te inspirar para você não desistir, para você ir em frente. Se você tem vontade, vá em frente, tá bom? Mas se você realmente quer estudar com esse curso que eu idealizei, o link está na descrição. É muito baratinho, muito baratinho mesmo. Bem acessível mesmo, tá? Na descrição, dá uma olhada, sem compromisso, tá bom? Então eu criei esse curso de refrigeração, o curso que eu não tive, tá bom? Para tentar ajudar pessoas como eu, lá no passado, não terem que passar por todo esse processo que eu passei, sem enganar ninguém. Ah, você vai nadar de braçada. Não, não é assim. Você vai trabalhar muito, você vai sacrificar feriado, você vai sacrificar durante um tempo, pelo menos, você vai lutar muito. Mas eu tenho certeza, se você investir em conhecimento, primeira coisa, conhecimento, e essa é a função do curso, tá bom? Te fornecer conhecimento, link na descrição, tá bom? Estou insistindo, como eu disse, não é o objetivo desse vídeo atrair alunos, não. Inspirar você. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é isso que eu ofereço para vocês aqui.
Segundo, ferramentas boas. Eu falo muito de ferramentas também. Tem que ter ferramenta. Não tem como um bom profissional, não tem como o melhor piloto do mundo ganhar o campeonato dirigindo uma carroça. Ele vai ter que ter um carro bom também. Então, ferramenta boa, certo? E honestidade. Seja honesto. Seja honesto e seja trabalhador. Lute, 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 lute. Vai ter momento em que a vida vai tentar te passar uma rasteira. Que nem quando levaram o meu carrinho velho. É a vida tentando passar uma rasteira em você. Mas, cara, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai em frente. Luta e não para. Tá certo? Tenho certeza que vai dar certo. Bom, hoje estou me dedicando muito mais a YouTube, tá certo? E estou me dedicando muito ao curso, tá bom? Porque o curso ele nunca vai estar fechado. Uma das coisas que eu ensino, que eu tento passar para todo mundo aí, é que o cara que se propõe a ser um técnico de refrigeração, ele nunca vai parar de estudar, tá certo? Nunca. Esquece isso, porque eu conheço alguns que pararam no tempo e ficaram para trás, tá bom? De vez em quando, um técnico mais antigo entra em contato comigo, olha, eu vou fazer seu curso, porque eu fiquei para trás. Eu sou do tempo do termostato, sou do tempo do R12 e preciso me aperfeiçoar com essas geladeiras mais novas, sensores e tal. E daqui a pouco a gente vai ter mais um salto, já estamos tendo um salto dos compressores inverter, então nunca pare de estudar. Tanto é que o nosso curso ele é continuado, tá bom? Todo dia é exagero, tá bom? Mas sempre que tem uma novidade, a gente está colocando aulas novas no curso, justamente para a gente não ficar para trás. E eu todo dia, aí é todo dia mesmo, eu estudo. Um determinado tempo do meu dia eu dedico para pesquisar novidades da área da refrigeração. Senão eu vou ficar para trás, certo? Senão eu fico obsoleto na profissão. Legal? Você está disposto a fazer tudo isso? Se você está disposto, então essa profissão, essa carreira é para você. Legal? Bom, já ficou muito longo esse vídeo, mas eu queria passar isso para vocês que vocês me conhecessem um pouco melhor e para que vocês entendam. Nada cai do céu, mas se você lutar, você chega lá. Legal? Valeu, até a próxima. Bom, agora chegou aquela hora de eu pedir para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aquele like esperto, aquela inscrição marota, ativa as notificações. E se você ficou até o fim desse vídeo, esse vídeo ficou muito comprido, mas se você ficou até o fim, deixa um comentário aí, ó, fiquei até o fim, e diz o que você achou. Fala da sua experiência. Qual é o nível dessa caminhada que você está? Está começando agora? Já está que nem eu, já lá na frente? Coloca aí nos comentários. Valeu! Até a próxima. Deixa eu deixar uma telinha final para você assistir um outro vídeo aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.